oportunidade de, nesse dia, literalmente descansar em teus braços. Pedimos que o Senhor faça presente nesse PG, que abençoe a Ellen, que vai passar a mensagem, e que tudo que ela fale seja inspirado por ti. Que ele esteja conosco. O que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, então, a nossa convidada mais especial é a nossa querida Ellen. Ellen vai passar hoje a mensagem para a gente. E eu tenho certeza que Deus vai usar ela poderosamente. Amém. Boa noite para vocês. Que bom que vocês estão aqui. Eu tenho um probleminha. Eu gosto de interagir com as pessoas quando eu estou falando. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta e vocês podem responder no chat, ou se quiser ligar o microfone aí, pode ligar, para responder, tá? Vocês viram o tema de hoje? Adoração. Adoração. Então, me fala aí rapidinho, o que é adoração para vocês? Quem se arrisca? Não? Eu vou falar, então. Ellen, hoje eu também falei sobre adoração na semana de oração, né, que a gente terminou, e é incrível, né? E eu vou usar uma das palavras, porque ela se descreve de muitas formas, né? Mas a gente pode usar também entrega. E aí vou deixar os outros colegas compartilharem, os outros irmãos, né? Que a gente não está na aula, né? E aí, quem mais quer dizer o que é adoração para você? Eu vou falar uma coisa, calma. Mas, tipo assim, tá, primeiro continuar sobre isso. Nós estamos na aula, né? Então, tá tudo bem. A adoração, eu acho que uma das primeiras coisas que vem na minha cabeça é, tipo, contemplar. Algo que você contempla demais. E aí acaba que, em excesso, talvez, de contemplação das coisas e uma supervalorização daquilo na sua vida. Muito bem, Isa. É engraçado porque cada um enxerga a adoração de uma forma, né? Então, existem pessoas que precisam estar em culto, ou precisa estar só em joelho, cada um tem a sua forma de adoração. Então, mas a adoração, ela precisa ser de todo o coração, né? Como a Andrea falou, ela precisa ser uma entrega, ela precisa ser com a alma, ela precisa ser com todo entendimento, ela precisa ser com todas as forças, né? A adoração, ela vem da integridade com Deus. E para mim, também a adoração é a contemplação, Isa. Porque através da contemplação nós enxergamos o amor de Deus. Eu tenho para mim algo que eu aprendi já há um tempo, que todo o ser humano ele foi criado para adorar. Então ele vai adorar alguma coisa ou a Deus, né? Sempre ele foi criado para adorar alguma coisa. E nós adoramos a Deus, glória a Deus. E pensando nisso de adorar a Deus, uma das formas que eu entendo, que eu encontro, que me realizo em adorar a Deus, é contemplando a natureza. Quando a gente pega a Bíblia e vai lá para Gênesis, no capítulo 1, que mostra como foi feito o mundo, é interessante, porque todo mundo provavelmente já leu Gênesis capítulo 1, né? Mas a gente não vai ler ele todo agora, porque demanda um tempinho, mas eu convido vocês a lerem, depois que terminar aqui, ou amanhã, porque cada verso, toda vez que a gente lê, ele traz uma nova perspectiva, uma nova forma de olhar a Bíblia e de interpretar como, o que Deus deixou. E o que me traz hoje falar sobre adoração é lembrar que, como no capítulo 1, verso 10, ele fala que quando ele terminou de criar as águas, separou lá a terra das águas, ele observou que era bom. Aí depois, no versículo 12, ele fez os frutos e tal, e termina falando, era bom. E aí ele vai separar o dia da noite, fez a separação, né, no versículo 18, falando da luz e a escuridão, e ele termina falando, e era bom. Então, tudo que Deus criou no mundo, ele criou para nós.
E ele criou antes de nos criar, ele planejou todo um planeta, todo um ecossistema para que nós pudéssemos habitar, né? E muitas das vezes nós ficamos preocupados. Ai, porque está faltando isso? Ou porque está chovendo demais? A gente gosta de reclamar muitas vezes da vida, né? E aí, a gente precisa lembrar que tudo que Deus fez, ele fez e ele mesmo observou que era bom, né? Então, se Deus fez, que é um ser magnífico, fez e olhou e falou, tá bom, nós, com os nossos olhos mínimos, né, perto dos olhos de Deus, vamos ver que é muito bom, né? Então, tudo que Deus fez para nós é muito bom. Aí, quando a gente vai para Salmos 145, se vocês tiverem a Bíblia aí para ler, Salmo 145, no verso 15, diz, os olhos de todos em ti esperam, e tu lhes dás o alimento no tempo devido. Então, Deus, ele sabe o tempo que nós precisamos de água, ele sabe o tempo, às vezes parece que ele não está olhando para nós, mas pelo contrário, porque quando ele criou o mundo, ele criou perfeito, para que nós pudéssemos habitar no mundo perfeito. É claro que mesmo com as coisas corrompidas como ficaram após o pecado, ainda nós podemos enxergar gotas de beleza, porque hoje nós não temos um Éden perfeito, né, como foi lá no começo, mas nós temos muito exemplo de coisas da natureza que nos fazem lembrar de um Deus que é criador, que é mantenedor. Então, os olhos dele, de todos, esperam em Deus, para que ele nos proveja, né, o alimento. Uma indicação de um livro, se você ainda não leu, o livro Caminho a Cristo, ele fala muito no capítulo 1 do amor de Deus, né, que fala que a natureza e a revelação, elas dão testemunho desse amor do nosso Pai Celestial. Então, nós devemos sempre olhar os mínimos detalhes da natureza de um Deus de amor, que em cada botão de rosa, ele mostra a sua grandiosidade. Nós podemos nos dividir em sala já? E a pergunta que eu quero deixar para vocês conversarem lá é indicar locais que vocês já foram, e que, tipo assim, você ficou encantado em ver a grandiosidade de Deus. Então, a natureza, ou um animal, alguma coisa que te faz lembrar dessa grandiosidade de Deus. E pelo que você é grato hoje, tá bom? Conseguem dividir aí, Andréia? Ou eu faço aqui? Como? Eu posso fazer aqui. Vamos. Hey, una pregunta, ¿con qué no vamos a comer arroz? Ahorita A Andréia quer falar? vale aqui. Eu tinha levantado a mão quando você perguntou sobre o que era adoração. Eu tinha visto. Pode seguir. Pode falar o que você acha que é adoração para você. Era a minha amiga que queria falar, ela está aqui do meu lado. Oi, Pode falar. vocês estavam me ouvindo? Eu acho que primeiro, para a gente adorar, a gente tem que reconhecer quem a gente está adorando, né? E quando a gente tem esse reconhecimento de quem é Deus, o que ele significa para a gente, o que ele fez e faz na sua vida, né? Tanto que ele já fez através de seu filho, quanto ele continua fazendo através da presença do Espírito Santo na nossa vida. Aí isso, esse reconhecimento, essa gratidão de tudo isso, a gente acaba, quando a gente vai para a presença dele, ou até mesmo fazendo os nossos afazeres diários, né? Também, mesmo fazendo os afazeres, a gente é capaz de adorar a Deus. Então, eu acho que a gente tem que conhecer quem é Deus. Faz parte da adoração. Exatamente. Muito bem, viu?
Obrigada aí por compartilhar. Vamos, então, nos dividir em salas. Vocês não se preocupem, vocês vão ser direcionados para a sala e quando o tempo acabar, vocês retornam de novo e a gente se encontra aqui para Ellen poder dar o finalmente aí da mensagem dela, tá bom? Para ela compartilhar um pouquinho mais com a gente. Então, vamos lá. Muito bem. E aí, como foi nas salas? Foi bom? Mas foi ótimo. Foi ótimo? Que bênção. Eu quero compartilhar com vocês algumas imagens, porque cada um sente, né, a contemplação de uma forma, né? E uma das vezes que eu senti mais poder conseguir contemplar a natureza foi quando eu fiquei praticamente imersa na natureza, né? Por 15 dias. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de ir para Manaus, né? E aí a gente foi para uma missão lá de 15 dias, e lá a gente dorme e acorda olhando a natureza, né? Vendo o pôr do sol, vendo o nascer do sol, e isso foi muito gratificante. E eu quero tentar compartilhar aqui com vocês algumas imagens do que eu vi lá. Deixa eu ver. Estão vendo? Então, quando a gente fica lá na missão, é essa nossa casa, né? Nas redes, dá para ver? Dá. Num barco, dormindo em redes, e quando você acorda, você vê o nascer do sol. Nossa, Né? que delícia. É muito gratificante. E aí você tem a visão também do pôr do sol, que é coisa linda de Deus. E aí um pouquinho das casas, né? É um povo que vive bem, porque eles vivem dentro do que Deus proporcionou para a gente, né? E aí é um pouquinho só das imagens que eu capturei esses dias. Essa imagem é muito significativa para mim, porque num dos dias de missão, nós saímos e num barquinho menor, e o responsável pela missão falou assim para a gente, ó, vocês vão para uma ilha, e se vocês não voltarem até meio-dia, eu vou atrás de vocês. E aí a gente foi para essa ilha, ajudamos algumas pessoas, encontramos várias situações nesse lugar, e quando nós estávamos para voltar, a gente pegou eu não sei falar agora como que é o nome certo, mas, tipo assim, o rio estava furioso, né, e aí teve uma hora que a gente ficou preso que o rio estava alto, então a gente ficou preso entre um matinho que tinha lá no rio, e aí o rapaz que estava conduzindo esse barco, que eu não lembro agora o nome certo, ele desceu, soltou a hélice lá desse moinho de mato que tinha, e aí a gente conseguiu avançar um pouco, né? Mas o rio estava muito bravo, tipo assim, ondas, um negócio bem turbulento. E aí a gente parou em um outro lugar, que também era praticamente uma ilha, e a gente não conseguia sair de lá, porque estava muita turbulência, tipo, o rio estava bem furioso aquele dia. E, para nossa surpresa, quando foi meio-dia, a gente avistou esse nosso responsável pela missão indo atrás da gente. E isso marcou muito, porque mostra o amor de Deus através das pessoas, da responsabilidade de cada um, né? Deus, quando ele faz uma promessa, ele cumpre. E quando a gente faz promessa a alguém, a gente também tem que cumprir. Então, essa imagem, que é a ilha que a gente estava, né, fazendo a missão, ela me marca muito. Então, aí um pouco, gente, isso é coisa de Deus, né? Não tem como falar que não é de Deus você conseguir separar aí as águas, né, nesse nível, que é a coisa mais linda. Então, se alguém não teve oportunidade de conhecer, vale a pena. E aí, eu segurando o jacaré, né, mini jacaré, mas olha os detalhes também, né, das criaturas de Deus. E aí,
quando a gente começa a falar da criação e de contemplar a natureza e contemplar o que Deus fez e o que ele faz por nós, tem alguns animais que a gente vai ver agora que eles trazem reflexões para as nossas vidas, né? Então, uma águia das Filipinas, né? Ela tem um olhar da altura, né? Com a sua visão, ela consegue ver quilômetros de distância, né? Ele nos faz lembrar que Deus vê tudo e cuida de cada um e de cada detalhe da nossa vida. Até o que nós não conseguimos enxergar, ele está cuidando. Então, às vezes a gente se preocupa, né, com as coisas e a gente enxerga o limitado, né, às vezes só o que está no nosso campo de visão, e quando a gente menos espera, Deus está enxergando além, né, ele vai além para cuidar do que nós realmente precisamos. Então, se você está com alguma dificuldade, não consegue olhar além dos seus problemas, lembre que, assim como as águias, Deus, ele vê muito além do que você imagina. Então, foque nas águias também. Olha só que perfeição essa águia, esse pássaro, né, que vai muito longe. Um outro animal também que eu quero mostrar é o lobo, né? O lobo, ele está sempre em equipe, né? Sempre está trabalhando em grupo, eles são leais, e nos mostra o quê? Que nós não fomos criados para viver sozinhos, nós somos criados para viver em comunidade, para apoiar uns aos outros, para refletir o amor de Deus. Então, às vezes a gente quer falar, vou ficar na minha bolha, né? Mas tem tantas pessoas ao seu redor que precisa de você, que precisa talvez ouvir uma palavra sua, ou que precisa de um apoio ou de uma orientação sua, né? Não queira viver sozinho, né? Nós somos feitos para viver em comunidade. Por isso que nós estamos aqui também. Esse PG é um pouquinho disso, né? Vivermos em comunidade e trocar, né, conhecimento, trocar informações, como nós fizemos agora nas salas. Então, se você um dia pensar ou acordar falando, hoje eu quero ficar sozinho. Tá, tem seus momentos de solitude, mas lembre que nós não fomos feitos para ficar sozinhos, nós somos feitos para ficarmos em comunidade. Olha só, o tigre de Bengala, né, ele é lindo, né, mas quem chega perto? Ninguém quer chegar perto, mas a gente contempla. Olha os detalhes, né, essas listras dele, a cor dele, né, esse degradê. É um animal perfeito, né, uma criatura perfeita de Deus. Ele transmite a força, a graça em cada movimento, né, ele tem a sua beleza, ele tem a sua grandeza, a sua criatividade, que nos faz lembrar que Deus nos criou para sermos criativos, né, para nós vivermos mostrando que nós podemos fazer mais do que nós imaginamos, com a nossa força, e quando não tem força, se nós buscarmos a Deus, Ele vai nos conceder a força que precisamos para continuar. Um outro animal que eu também quero mostrar para vocês, olha só o golfinho, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver um golfinho, mas não tem como ficar triste olhando um golfinho, né, porque ele transmite alegria, né, e é uma inteligência. Eles são conhecidos por fazer acrobacias, né, e Deus deseja que nós vivemos uma vida de alegria, aproveitando cada momento que Ele nos dá. Muitas das vezes, nós estamos sempre com a cara fechada ou tristes, né? E Deus não nos fez para isso. Se há tristeza, há também um Deus que pode nos dar um consolo e transformar as nossas dores em alegria. Então, que nós possamos lembrar do golfinho, né? E sermos mais alegres e sorrir, porque quando a gente sorri, a gente contagia outras pessoas. Olha só o beija-flor, né? O beija-flor, ele é pequeno, mas, ao mesmo tempo, ele é um gigante, né? Porque ele é capaz de fazer coisas extraordinárias, com a sua elegância, a sua agilidade, e nos mostra
que mesmo nas pequenas coisas nós podemos fazer grandes feitos com o poder de Deus. Então, se você está se sentindo um pequeno, né, diante de alguma situação, lembre que Deus nos dá força, e nós podemos fazer muito mais do que nós imaginamos. Um outro animal é a girafa, né? Ela tem uma perspectiva elevada, com esse seu pescoço, né? Ela consegue também ter uma visão privilegiada, e Deus nos chama para olhar além dos nossos problemas, né? Confiar na visão que Ele tem de nós, porque o que a gente não vê, Ele consegue ver. Ele vê o passado, Ele vê o presente e o futuro. Então, se você não está lembrando hoje das grandiosidades que Deus fez por você lá no passado, comece a pensar, se Ele cuidou de você lá atrás, Ele cuida hoje e vai cuidar amanhã também. Um outro animal é um cavalo. O cavalo a gente conhece mais pelas corridas, né? Eles são conhecidos pelo seu vigor e a sua velocidade. Eles nos lembram que Deus nos deu força e coragem para enfrentar as corridas da vida, sempre avançando com confiança e determinação. Então, o que tem te tirado a confiança? O que tem te desanimado, né? O que tem te frustrado? Né? Lembre que Deus pode nos conceder o vigor que nós estamos perdendo. Temos também o urso polar, que ele é resistente, né, a qualquer extremo, ele sobrevive a condições que nós não chegaríamos nem perto, né, do tempo que ele vive em baixas temperaturas. E é uma demonstração simples da criação de Deus, e que nós podemos nos adaptar e sermos resilientes em qualquer desafio. Por mais difícil que pareça, nós podemos conseguir. Acho que é isso. E são esses os animais que eu queria mostrar para vocês, para a gente ter um pouquinho da grandeza de Deus. Eu não sei o que tem te desafiado, eu não sei como que está a sua saúde, mas a grandeza de Deus, a natureza de Deus, ela nos revela que é um Deus de amor e que está cuidando de nós a todo instante. Tem estudos que dizem que a natureza, ela pode nos proporcionar uma sensação de tranquilidade e de calma, que em ambientes naturais, elas podem melhorar o nosso humor, porque é difícil você parar para contemplar umas imagens como essas, ou olhar eles pessoalmente e você ficar de cara fechada, ou ficar triste. É impossível, né? Esses dias a gente aqui resolveu parar para descansar, e aí a gente pegou um final de semana e foi para a praia. Chegou lá, sem hora para acordar, acordei na hora que precisava, fomos para a praia, andamos, sentamos, deixei o celular em casa e fiquei ali sentada só olhando, né, a brisa do mar, o mar se movendo. Do mesmo jeito que ele é perigoso, ele também nos traz calma, nos traz alívio, nos faz lembrar de um Deus grandioso. Então, a exposição à natureza, ela pode reduzir a sensação de depressão, ela pode reduzir a secreção de cortisol, né, aquele hormônio que está relacionado ao estresse. A natureza é um refúgio. Então, como que você está hoje? Está estressado? Passa amanhã por uma praça. Esses dias eu precisei passar uma meditação para as crianças no Clube de Aventureiros. E aí eu comecei a contando de uma menina que ela estava sempre frustrada, porque ela acreditava muito em Deus, mas ela queria andar de bicicleta e toda vez ela caía e se machucava. E ela ficava se perguntando, aonde está Deus? Que faz eu cair, deixa eu cair e ainda me machuco. E aí, quando ela fazia essa pergunta, um passarinho começava a cantar. Aí ela lembrava da grandiosidade de Deus. E aí, toda vez que ela passava por alguma situação, um passarinho cantava. E aí ela lembrava que Deus estava aonde ele deveria estar, mas ela que precisava cuidar mais, né, das atividades, do jeito que ela andava de bicicleta. E foi incrível, porque quando eu terminei de contar a história, estava orando com as crianças,
a gente começou a ouvir passarinhos cantando. Aqui em São Paulo, é difícil a gente parar para ouvir passarinho, é difícil a gente sentir o vento, é difícil a gente contemplar a natureza, mas nos pequenos detalhes Deus cuida. E aí, naquele momento, eu falei para as crianças, olha só, na hora da oração, os passarinhos começaram a cantar para lembrar-nos de que Ele está conosco todos os dias, todo o tempo. Deus é muito bom. Nossa adoração a Ele tem que ser genuína, tem que ser com o coração grato a Ele por tudo que Ele tem feito. Uma das coisas, se você não tem o costume ainda de fazer, também é muito bom para aliviar o estresse, aliviar a depressão, é começar a anotar o que Deus fez de bom no dia para você, ser grato a Deus, né, como a gente pôde falar aí nas salas. Quando a gente fala pelo que nós somos gratos, também é uma forma de falar para Deus, olha, você tem me ajudado e por isso eu estou te adorando, falando o que tem feito por mim. Então, que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, não com o coração triste, né? Vamos lembrar dos golfinhos, vamos adorar com alegria, lembrar que Ele sempre está cuidando de nós. Ah, mas será que está sempre cuidando mesmo? E aí, um dos versos que eu tenho muito no meu coração e tenho guardado muito para mim é Mateus 25. Então, a gente vai ler aqui também, Mateus 25, quer dizer, é o 36. Coloquei erro. Cadê? Eu anotei errado. Espera aí que eu já encontro. Ellen, repete o que você está procurando? É Mateus 6, 26. Eu abri direto no 26, por isso que eu não estava achando. Eu queria só confirmar, porque daí eu já te passava aqui, mas já encontrou? Ok. Encontrei. Aqui. Contemplai as aves do céu. Não semeiam, nem não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observar como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, Deus veste assim a erva do campo, e que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo. Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Por que não vos preocupais dizendo, que iremos de comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas as coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, contemplai mais a natureza, olhem mais com zelo e cuidado e amor pela natureza, pelos animais, pelas flores, pelos espinhos das rosas, e nós vamos enxergar um Deus que tem cuidado de nós em todo instante. Se algum dia te falaram que você era incapaz, insuficiente, esqueça, perdoe, releve, porque Deus te ama e Ele tem cuidado de nós. Vamos tentar? Se algum
outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Olha o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada qual Ele fez diferente um do outro, mas pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Deus o ama assim como é você. Amém. 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 Vamos orar? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor, de misericórdia, Deus grandioso em poder. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque em cada detalhe o Senhor tem lembrado de nós. Antes mesmo de nos criar, o Senhor já preparou este mundo com detalhes que eram necessários para a nossa sobrevivência aqui. Senhor, nos capacite a continuar vivendo neste mundo, nos dê sabedoria, porque nada está como quando o Senhor criou, mas ainda podemos ver pequenos detalhes que nos lembram do teu amor para conosco. Senhor, obrigada pelo sábado, obrigada pela tua criação, obrigada por cada gota de chuva que tem caído em alguns territórios aqui, obrigada pelo sol, pelo vento, que o Senhor seja conosco e que nós possamos cada dia nos lembrarmos que o Senhor tem nos sustentado. Senhor, nos ajude a te adorar em espírito e em verdade, seja através da contemplação, seja através de uma entrega total, que o Senhor nos dê sabedoria, que o teu Santo Espírito nos guie para fazermos tudo para a tua honra e para a tua glória. Nos dê uma noite de descanso, Senhor, que nós possamos receber o teu refrigério nesta noite, para que amanhã, quem for para a igreja, possa te adorar em espírito e em verdade. Nós te agradecemos por tudo, nós oramos, pedimos as tuas bênçãos, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Amém, Ellen. Amém, obrigada. Muito obrigado, Ellen. Foi uma bênção contemplar aí a nosso Deus, né? A natureza que Ele nos deixou para que a gente pudesse nos lembrar todos os dias como somos especiais, importantes para Ele, e como o amor dele não tem fim por nós. Que Deus continue te usando e te abençoando. Eu acho que a gente vai se encontrar de novo dia 22. É isso? Dia 22 agora a gente vai ter outro PG? Então, gente, 22. dia 22, tá Isso. bom? Marquem aí já. Nos encontramos de novo para mais um PG. Pela graça de Deus. Tenham uma ótima noite e um feliz sábado para todo mundo. Amém. Amém. Boa noite.